Então eu vou colocar aqui uma máquina que tem sensor, tá? Eu vou colocar aqui uma motor que tem sensor. Vou colocar aqui uma ValueCut. Essa máquina tem 1,30 m, então uma 1.300, tá? Essa tem o sensor. E o Flex também tem a capacidade de fazer corte de contornos com equipamentos que não têm o sensor, tá? Então eu vou pegar um equipamento bem antigo, que é o, por exemplo, a Mimac CG6. Nós estamos falando de um equipamento de 1993. O primeiro equipamento que eu trabalhei de corte... Não foi o primeiro, mas que eu importei o Brasil. Vamos lá, cadê aqui? CG6. Tá aqui, ó. Tá ok? E vamos trabalhar com esses dois equipamentos. E o software também inclui uma ferramenta de edição chamada VisuTech Editor. Gente, importantíssimo isso. Tá? Aqui nós temos ferramentas onde, como o software conhece a saída, ele vai fazer aquilo que o Corel nem o Adobe e o Illustrator podem fazer de uma maneira simples e direta. Tá? Então, como ele conhece a saída, ele vai pegar e vai fazer de uma maneira que vocês não tenham tanto trabalho, tenham que ficar dando nome à linha, não tenham que ficar criando linhas com tamanho e espessura. Aqui nós temos um software dedicado. Poxa, Marcelo, mas eu vou ter que aprender a trabalhar no novo software? Não tem problema. Não tem problema. Se você está acostumado a trabalhar com o Corel, nós temos uma coisa aqui chamada área de trabalho. E você pode fazer o Flex se converter como se fosse um Corel. Dá uma olhada, ó. Agora todos os atalhos e as posições das ferramentas estão como um Corel. Tá vendo? Se você é fã do Adobe, você pode converter ele como se fosse um Adobe. Olha só que legal. Tá vendo? Então tudo isso você reduz a curva de aprendizagem. E aí é só aprender as novas ferramentas do software. Tá? Então aqui você tem tudo que você precisa para fazer um trabalho de impressão em corte de contorno com o equipamento VisuTech e mais qualquer outro equipamento de corte que você tenha aí na sua empresa. Tá cortando bem? Você consegue cortar contorno. Vamos lá. Vamos começar com um trabalho vetorial. Tá? Com o trabalho vetorial, basta você vir aqui e eu vou pegar aqui, por exemplo, o Superman. O Superman está aqui. É uma imagem vetorial, vou até trazer aqui um pouco próxima, né? Que podia ser fazer o corte de vinil direto, mas esse software não tem essa função. E em outras aplicações você teria que desenhar uma linha em volta e chamar ela de cut contorno, não é verdade? Aqui com o Flex não, basta você vir aqui em efeito, corte de contorno e o software já desenha a linha em volta e acabou. Simples, fácil e rápido, tá ok? Agora, se você, por exemplo, deixa eu até excluir essa linha. Marcelo, eu preciso aplicar uma sangria para o caso da minha cortadora dar aquela desviadinha, dar aquele deslocamento, porque ela está com os pinch rollers já gastos. Não tem problema. Para você fazer isso, você pode vir aqui em efeito e usar a ferramenta de linha externa e aplicar a sangria que você quiser. Por exemplo, a cor de fundo aqui mais ou menos no preto, né? E eu vou colocar, por exemplo, aqui uma sangria de 0,1. Tá ok? Aí você vai falar assim para mim, poxa Marcelo, mas agora você tirou praticamente a originalidade da minha imagem, né? Gente, isso é uma sangria, nós vamos tirar isso. Por quê? Quando eu vier aqui e aplicar efeito corte de contorno, eu vou colocar menos 0,1, ou seja, aquilo que eu coloquei, eu vou tirar. Olha só a linha de corte como ela penetrou na imagem. Então a linha, ela entrou na imagem, então tudo isso vai tirar, o preto vai ser tirado e aí não vai ter aquele problema de linhas brancas na sua produção, tá ok? E o aproveitamento de mídia é fantástico no editor. Por quê? Aqui no editor nós temos a ferramenta de otimização avançada de mídia. Como funciona? Primeiro,
Qual que é o tamanho do material carregado na impressora? Nós temos um material aqui de 1,30 m. Então eu vou configurar aqui o meu material com 1,30 m, tá? E o tamanho do rolo não importa, eu vou até deixar assim, mais ou menos com 1 metro só para exemplificar, tá ok? E aí, agora eu quero fazer, por exemplo, 200 cópias ou 100 cópias do Superman, porém aproveitando cada espacinho em branco dessa mídia. Como fazer? Basta vir aqui no Arranjar e Otimização Avançada. Como funciona a otimização avançada? Ele pega a tua mídia e permite a rotação do trabalho até em 1 grau, aonde você pode falar, eu quero 150 cópias desse trabalho, pode até repartir texto quando você tiver um texto e utilizar furos. O que é utilizar furos? Se você tiver uma letra O e você tiver o miolo dessa letra O, ele utiliza e pega e faz o miolo dessa letra O diretamente. Ficou muito longe? Deixa eu fazer mais perto para ficar uma prévia melhor, tá? Aqui, vou até aumentar um pouquinho a imagem. Vou fazer a mesma coisa, otimização avançada, com as mesmas configurações. E olha só. Tá, esqueci de colocar a quantidade de cópias. Vamos colocar aqui, colocar aqui 50 cópias. Dá uma olhada no aproveitamento de material. Ele deu uma rotacionada, mas eu vou até fazer uma outra opção para vocês verem, tá? O aproveitamento. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma imagem bitmap. Nós não estamos limitados a imagens bitmap. Por exemplo, o que fazer nesse caso aqui? Marcelo, se eu vier aqui e aplicar o efeito corte de contorno, ele vai me fazer um retângulo em volta. Pô, complicou, né? Por quê? Porque nós temos um fundo nessa imagem. E para tirar esse fundo, como que nós temos que trabalhar? Nós temos que tirar esse fundo da imagem. Em outros programas você teria que levar no Photoshop ou qualquer outro programa e selecionar o fundo e tirar e salvar no formato de um bitmap transparente. Aqui com o Flex não, basta você vir aqui em imagens bitmap e usar o comando de fazer transparente, né? E no fazer transparente, ele já retira e faz todo esse processo que eu acabo de falar para vocês. E aí você usa a ferramenta de corte de contorno. No caso aqui eu vou colocar aqui uma sangria de 1 e vou aplicar. Tá feito. Comando de otimizar a distribuição avançada. Vou fazer aqui umas 50 cópias e dessa vez eu vou mostrar o aproveitamento do material. Esse redesenhar aqui, basicamente, é uma prévia de como irá ficar o trabalho. Não sei se você está notando, ele está fazendo todos os cálculos e eu coloquei um ângulo de rotação de 1 grau, ou seja, ele vai fazer o encaixe perfeito possível e imaginário. Olha lá, couberam 50 cópias, muita gente achou que não caberia nessa página. Eu vou colocar aqui 60 cópias e vou dar um OK. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o número de cópias e vai readequar com a quantidade e buscar o melhor encaixe possível. Tá ok? Como é um trabalho pesado, ele está fazendo várias cópias de cada um deles e acomodando e buscando o melhor encaixe possível. E uma vez feito esse encaixe, você não precisa salvar em algum formato conhecido para mandar para o RIP. Nós temos um ícone chamado Ripar e Imprimir, que já faz esse trabalho para você. Por exemplo, olha a qualidade desse encaixe, tá ok? Se você tivesse uma imagem menor, que você pode adicionar, eu fiz aqui de uma imagem só, tá? Porque eu estou compartilhando o vídeo aqui para não ficar tão lento. Mas se você tivesse uma imagem menor, que encaixasse aqui nesse espaço em branco, ele encaixaria assim, tá ok? Bom, uma vez feito isso, você vai mandar o trabalho para o RIP e impressão. Tá? Então você vem aqui e ele até procura o RIP neste computador. E aí, quando você tem um equipamento que tenha o sensor, ele automaticamente já coloca as marcas automáticas que esse equipamento é capaz de trabalhar. Se vocês podem notar aqui, ó, esse é o tipo de marca que a Muto trabalha.
que é a mesma da GCC, tá ok? E aí você imprime, tira da impressora, coloca na cortadora, detecta a primeira a marca e o software já sabe o que fazer automaticamente. E agora, quando a máquina não tem o sensor, que é o caso aqui da Mimac CG6. O que fazer? Nessa situação, o nosso software reconhece que essa máquina não tem o sensor e aí coloca essas marquinhas aqui, ó, que são as marcas básicas que nós chamamos, né? E aí, o que ele faz? Deixa eu mostrar para vocês em um exemplo direto, porque nós não temos esse equipamento aqui para mostrar, tá? Quando nós mandamos cortar, o trabalho ou o sistema, ele vai lançar esse painel de controle. Com as flechinhas para cima e para baixo, você movimenta o material, o substrato. Para a esquerda e para a direita, você movimenta a cabeça de corte. Com isso, você vai procurar, usando uma ponta firme ou o outro lado da lâmina, o centro da marca número 1, dar o OK, o centro da marca número 2, dá um OK, 3 e 4 dessa forma, e com isso você já vai ter a posição do objeto no vinil e vai fazer o corte de contorno, tá? E isso, gente, você não está limitado a plotters ou a impressoras, a plotters de corte de pequeno formato. Se você tiver uma router, uma laser, um equipamento laser, você também pode fazer isso, por exemplo, como eu vou mostrar aqui agora em um vídeo. Por exemplo, aqui está no desktop e aqui eu tenho, deixa eu só buscar o vídeo aqui. Aqui, ó. Aqui nós colocamos as coordenadas, podem ver, ó. Procuramos a marca número 1, a marca número 2, a marca número 3, a marca número 4 e o software já tem a posição e começa a fazer o corte da peça. É a mesma coisa, essa máquina não tem sensor e isso também pode ser aplicado no laser. No laser, a única coisa que eu preciso é que o controller do laser tenha as coordenadas X e Y para a gente dar entrada com o software, tá ok? Basicamente isso que a gente precisa fazer, tá ok? Bom, como vocês podem notar, o software é de entrada, porém é bastante completo, tem bastante ferramenta para vocês trabalharem aqui e uma coisa a mais que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Vamos fazer uma situação hipotética, onde vocês têm que fazer a sinalização de um hotel, tá? E esse hotel te entregou essa arte aqui, ó. Por exemplo, essa arte aqui, ó. É o Serente Hotel, tá? Só que esse hotel, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que mudar o número do quarto. Então, em cada quarto, você vai fazer uma sinalização que pode ser em PVC, em vinil aplicado, não sei, alguma coisa assim. E você vai ter que fazer para cada quarto um número de quarto. Só que esse hotel tem 500 quartos. E aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer 500 cópias dessa figura e mudar cada número, certo? Quanto tempo demora isso? Vamos piorar um pouquinho a situação? Como vocês sabem, hoje, no mundo, nós temos a regra da acessibilidade. Então, toda a sinalização hoje tem que ter o ponto Braille, tá? Então, além de mudar o número, você vai ter que mudar o ponto Braille, certo? Como fazer isso de uma maneira simples e direta? Alguns clientes meus, quando eu apresento isso nas feiras, eles falam, Marcelo, isso aqui só de desenho é quase um mês de desenho, porque eu tenho que fazer tudo isso manualmente, fazer cópias, pegar um tradutor Braille, assinar... Bom, tudo isso, com certeza, em outras soluções você demoraria muito. Aqui com o Flexi, você resolve isso em segundos. Como? Bastante simples. Vamos lá. Primeiro, tradutor Braille. Aqui no nosso software, nós temos um editor de texto, por exemplo,
tá? Eu vou escrever até Braille aqui, para vocês verem. E aqui no editor de texto, nós temos aqui código QR, que você pode variar também, código de barras, se você vai trabalhar com embalagens, alguma coisa, né? Então você pode trabalhar com o código de barras, e as variações desse código de barra para a pistola de leitura, você faz aqui na central de desenho, ou então, propriamente, o Braille, como eu falei agora, tá? Inclusive, existe aquele vinil que você aplica, e aí depois aplica um pouquinho de calor e ele estufa. Então, já serve para colocar o cego ir lá e sentir a textura, né? E agora, como fazer? Nós temos uma ferramenta no software de dados variáveis. Como funciona isso? Você não precisa selecionar nada. Aqui no arranjar, nós temos uma coisa chamada serialização automática. E no serialização automática, você tem que falar quantas cópias você precisa do trabalho, quanto que ocupa a largura do equipamento. Esse trabalho tem 5, sabe? Cabem 4 cópias, tá ok? Na boca do equipamento, o espaçamento e o que eu quero variar. Eu quero variar o número do quarto e o Braille. Se você tiver um arquivo Excel já com os dados de tudo, você pode usar esse arquivo Excel aqui. Mas se você não tem esse arquivo, você pode usar as ferramentas do Flex, que é a ferramenta de serialização. Você coloca o primeiro quarto, o quarto 101, e incrementa 1, e o software já te faz a sequência lógica. A mesma coisa para o Braille, né? Vamos colocar o primeiro quarto 101, com incremento de 1, a coluna 1 tem que bater com a coluna 2 para não ter nenhum tipo de erro, e quando você dá o concluir, dá uma olhada. Em menos de 5 segundos, você já tem as 500 sinalizações feitas já na sequência lógica que você necessita. Tá ok? Só para vocês verem, aqui está variando o número, está variando o Braille também. Vou até puxar um pouquinho mais de perto para vocês sentirem, tá? E essa é a versão de entrada do software VisuTech que vocês podem pedir com o equipamento.